Olá pessoal, eu sou Murilo Silva, esse é o podcast do Museu Mário Fava e nos últimos dias a gente postou uma obra de arte conhecida como Caboclo Taiguá e gerou bastante curiosidade em muitas pessoas. É óbvio que eu fui atrás do curador do museu, o José Augusto Barbosa Cava, ou como a gente conhece, o Cavinha, e ele vai contar um pouquinho da história dessa obra de arte para nós. É um prazer estar falando novamente nesse podcast. Sobre essa obra, eu costumo dizer que todo quadro, toda arte tem uma história. E esse quadro não deixa de ter uma história que é bastante interessante e que causou muita curiosidade por parte daqueles que viram a imagem, né, o quadro. E o título desse quadro é Caboclo Taiguá. O que quer dizer Taiguá? Taiguá era o apelido que ele recebeu, mas existe o porquê de Taiguá. Era a pronúncia dele de falar quando ele dizia que está igual, tá igual. Tá igual. E o caboclo fala tudo sempre dessa forma, tá igual, não faz má, né? Sim. E tantas outras expressões. Então tá igual porque ele sempre respondia dessa forma. E por que puseram o apelido nele de tá igual? Ele, infelizmente não sabemos o nome, né? E eu não o conheci também. E o pouco que eu sei foi porque meu pai conheceu pessoalmente, claro, né? Conheceu o caboclo, era um descendente de escravos africanos, não tinha família, pelo menos que eu saiba, em Bariri, e ele fazia trabalhos assim braçais comuns e vivia sempre meio que gostava também de uma bebidazinha, pelequezinho. Do pelequezinho. Então quase sempre estava meio encharcadinho, né? Sim. Mas era uma pessoa inofensiva e que trabalhava para sobreviver. Como eu disse, trabalhos pesados. Mais para frente nós vamos dizer onde que ele trabalhava e qual era o serviço que ele prestava. Mas ele tinha um costume, às vezes, de pedir 2 cruzeiros, 2.000 réis, né? Para tomar ou 400 réis. Sim. Vou me lembrar, na época, quanto que custava uma dose de cachaça para tomar. E quando a pessoa dava essa moeda, e aí, tá igual, tá tudo bem? Ele falava, tá igual, igualou. E quando ele falava igualou, ele juntava os 2 dedos indicadores da mão esquerda com a mão direita e falava igualou para dizer que estava igual. Né? Então, tá igual quer dizer está igual. Sim. E tanto ele repetia isso, o apelido dele ficou tá igual. Tá igual. Por isso o título da tela. A hora que eu li a primeira vez eu pensei que era algo indígena, algo, né? E era só a forma com que ele pronunciava. É só a forma que ele pronunciava essa Era um expressão. bordão dele. Sim. E as pessoas que acabaram gostando disso e até, entre aspas, provocavam para que ele dissesse tá igual, juntando os 2 dedos indicadores e dizendo assim, quer dizer que tá igual. Tá né? igual. Então esse é o motivo pelo qual ele recebeu esse apelido. O Taiguá, durante muito tempo, ele trabalhava, prestava serviço, melhor dizendo, para o Hotel Zaira. O Hotel Zaira é onde hoje é aquela casa que vende produtos de copo descartável. Baripel? A Baripel. Sim. Aquela esquina é o mesmo tamanho, era o Hotel Zaira, que na época, durante muitos anos, era o melhor hotel da cidade. Era muito asseado, muito limpo, muito bem cuidado, por uma senhora que chamava-se Zaira Migliorini. Eu a conheci pessoalmente, inclusive quando eu tive farmácia, ela também, de vez em quando ia lá comprar alguma coisinha, e muito amiga do meu pai, da minha família toda. E ela era a gerente, a dona, etc. E morava ali no hotel com um irmão seu, que era o seu Conrado Migliorini, que foi outra pessoa bastante conhecida na cidade. Inclusive ele é homenageado com o nome da quadra municipal Conrado Migliorini. Sim. Porque ele se dedicou a vida inteira, inclusive formava pequenos jogadores, Murilo. Time de futebol de garotos, né? Uhum. E tinha campeonatos em Bariri. E o Conrado foi muito ativo nesse sentido aí. Ele prestou muito bons serviços para a coletividade. Sim.
e merecidamente recebeu o nome da quadra, que era a única que existia em Bariri até um certo tempo. E nesse hotel, nessa época que eu estou dizendo, apontando para vocês, o fogão era lenha. E um fogão muito grande, porque para um hotel teria que ser um fogão assim, ou até mais do que um. E pelo menos uma vez por semana descarregava ali na calçada um caminhão de lenha, que era muita lenha. E essa lenha tinha que ser transportada da calçada para dentro do depósito do hotel. E o Taiguá era encarregado disso. Com isso ele ganhava lá um dinheirinho e também comida que a dona Zaira servia. Ele era o auxiliar de serviços gerais. Isso, é exatamente isso aí. E ele então prestava, esse era um dos serviços que ele fazia, né? E acredito que em outras casas ele fizesse algo semelhante. E, enfim, e a dona Zaira tinha um filho que chamava-se Mário Migliorini, que ficou com ela aqui até parte bem na juventude, e depois de adulto, já com, não vou saber com quantos anos, mudou-se para São Paulo. O Mário, eu tive a felicidade de conhecê-lo, conviver com ele, uma pessoa muito inteligente, artista, nasceu artista, tanto é verdade que por esta pintura, se nós observarmos bem, é muito perfeito. Você olhando de longe dá a impressão de ser uma fotografia. Sim. Nós temos aqui, o quadro está aqui por algum tempo no Museu Mário Fava. E o Mário conviveu então, mesmo já na juventude, com o Taiguá. E fez essa tela. E no rodapé, onde está a assinatura do autor, tem o ano, 1951. Sim. E depois ele levou essa tela para São Paulo. E em São Paulo ele colocou numa exposição, e esse quadro recebeu o primeiro lugar naquela exposição. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu conheci quando o quadro voltou para Bariri, porque o Mário ficou muito tempo fora. Ele viajou muito. Escreveu artigos, depois quando ele voltou para Bariri, ele escreveu artigos em jornais, viagem em altos mares, alguma coisa assim, um título parecido com esse. Descrevendo as viagens que ele fez pelo mundo. Então era uma pessoa que tinha uma bagagem cultural muito grande, uma vivência rica. Não se casou, né? E depois, com muita idade, ele voltou para Bariri quando a dona Zaira ainda era viva. Ela falecendo, o Mário acabou ficando sozinho e não tinha parentes nenhum próximos, né? A não ser tios, mas também todos já com muito mais idade, todos foram falecendo. O Mário acabou ficando solitário em Bariri. Nesse tempo que ele voltou para cá, ele trabalhou alguns anos na Rádio Cultura de Bariri, que é o sistema Veloso de rádio, né? Sim. E qual era o programa dele? Por causa da cultura que ele tinha, ele era um programa voltado para músicas clássicas. E eu tive a oportunidade de ceder para ele alguns vinil, né? LP, de músicas clássicas que eu tenho, cantores, eu tenho vários discos, ainda possuo na minha coleção, de músicas clássicas, assim como de tantas outras músicas que eu gosto. Eu gosto desde Tonico Tinoco e vai até Pavarotti, né? Todos têm o seu valor, todos têm a sua emoção, todos têm a sua história. Sim. E o programa dele era muito ouvido, porque as pessoas com mais idade também gostavam muito de assistir, de ouvir, melhor dizendo, né? Então o Mário sempre teve uma vida assim, voltada para a arte. Bem artística. Bem artística, né? Mas enfim, aí ele foi acabando, era colecionador de selos, né? E era uma pessoa assim, extraordinária para a gente conversar, porque o que ele transmitia de conhecimento era uma coisa maravilhosa para quem gosta e quem ama a cultura geral, né? Não era assim só uma coisa, ele sabia muito. Sim. E infelizmente ele veio a falecer depois, já com muita idade. Mas a pintura do quadro, eu acredito que tenha sido o ápice da carreira dele, né? Como artista. Foi a maior obra que ele fez. É a maior obra que ele fez. Tanto é
que quando ele voltou para Bariri, esse quadro ele doou para a prefeitura, para o setor de cultura. E eu me lembro de ter visto esse quadro. Embaixo, Murilo, tinha um papel até acho que plastificado, dizendo o nome e a premiação e o local da premiação. Era uma exposição que houve grande em São Paulo e ele alcançou o primeiro lugar com essa tela. Sim. Uma honra para Bariri. Claro. Né? É mais um baririense que se mostrou. Mais um Mário. Mais um Mário, exatamente, né? O nosso Mário Fava e o Mário. E o Mário Migliorini. Então a história desse quadro é essa. A figura do Taiguá penetrou na retina dos olhos do Mário e ele transportou a sua arte, o seu conhecimento nessa tela, que é muito importante para Bariri. Infelizmente, os dados de que exposição, tudo acabou se perdendo. Mas a história é essa e eu fico muito feliz de estar podendo revelar mais um pouquinho da história de Bariri. E agora está eternizado aí e a gente vai disponibilizar no nosso podcast para todo mundo que ficou curioso com essa obra de arte. Então não esquece que vai ter podcast direto aí do Museu Mário Fava para vocês ouvirem, com muitas histórias que a gente vai trazer aos poucos para vocês. Beleza? Tchau, tchau!